Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS e hoje eu quero falar um pouco sobre a ideia de programador se tornar empreendedor, porque eu acho que programador tem uma série de vantagens como empreendedor, né, que a maioria das pessoas não tem. Eu quero falar sobre essas vantagens e também quero falar sobre algumas pequenas desvantagens que o desenvolvedor tem e que daria para resolver e se tornar um empreendedor de sucesso, tá? Então vamos falar sobre isso hoje. Se é a primeira vez que tu acessa esse canal aqui, já se inscreve aqui embaixo, clica aqui e se inscreve, né? Que é legal, mais pessoas inscritas. Esse é um canal de nicho, não imagino ele com milhões de inscritos, mas me ajuda aí. E curte esse vídeo se tu realmente gostar, tá? Então vamos falar um pouco hoje sobre a vida de empreendedor se tu é um desenvolvedor, tá? As vantagens e desvantagens. Deixa eu falar um caso aqui que esses dias eu estava vendo uma marqueteira do Stripe. Ela trabalhou como marqueteira do Stripe, da OpenAI, um monte de empresas. E não sei se vocês conhecem o Stripe. Stripe é um software para cobrança recorrente. Muitas empresas de SaaS do mundo usam o Stripe como software para cobrança recorrente. Então, eles cresceram muito com essa ideia de se tornar uma ferramenta fácil para desenvolvedores, que tu consegue integrar o Stripe com o teu software. E ela estava falando que quando ela entrou no Stripe, ela já tinha trabalhado como marqueteira em outras empresas. Quando ela entrou no Stripe, ela percebeu que o marketing tinha que ser diferente, porque ela estava falando muito com desenvolvedores. E desenvolvedor não é um público fácil de enganar, né? Por exemplo, outros públicos, ela falava basicamente ali sobre o produto, por cima ali sobre o produto e estava tudo bem. Com o desenvolvedor não era bem assim, porque o desenvolvedor ele está programado para achar bugs, então não dava para ser meia boca. Ela teve que aprender muito a fundo sobre o próprio produto ali, ela teve que entender demais o público que ela estava trabalhando, porque realmente o desenvolvedor é um público diferente. E eu quero falar então sobre esse olho clínico para bugs, né? Como isso pode ser uma vantagem para ti como desenvolvedor que quer se tornar um empreendedor. Olha como que funciona empreendedor no Brasil. Empreendedor no Brasil, muitos se tornam empreendedores por necessidade, porque não tem emprego, porque ele perdeu o emprego, porque ele precisa sustentar a família, então ele entra meio de qualquer jeito. E eu vi muito isso acontecer porque eu trabalho com muitos empresários, né? A gente conversa dia a dia com empresários, e também porque eu me formei em administração de empresas, eu percebia que também até o povo de administração de empresas existe aquela arrogância de deixa comigo, eu vou montar uma empresa, eu sei o que estou fazendo e tudo vai dar certo. E não é bem assim, né? Tu precisa estudar para se tornar um bom empreendedor, um bom administrador de empresas. E muito tem a ver com essa ideia de achar bugs, né? Porque eu vejo muito empreendedor que ele começa a sua empresa só com aquele ar otimista de que tudo vai dar certo, que ele vai ficar rico muito rapidamente, esconde debaixo do tapete os problemas que existem, e eu já vi isso acontecer de por exemplo, um consultor ter conversas sérias com um empreendedor, com a esposa do empreendedor e com o empreendedor sobre dinheiro, e dá briga, né, entre o casal ali, eles ficarem realmente não gostarem daquela conversa porque tu vai mexer com dinheiro, tu vai falar sobre problemas e as pessoas não gostam disso. O desenvolvedor tem uma tendência menor a isso, né? Porque ele, na verdade, ele vai procurar problemas, ele vai tentar achar falhas em tudo, o que pode dar errado. Eu sou muito assim, né? Eu sou muito da ideia de tudo pode dar errado, como que eu posso me preparar para absolutamente tudo que pode dar errado dentro da minha empresa, do produto, da empresa, das pessoas que eu contratei, tudo. O que pode dar errado e como que eu posso me preparar para isso. E eu vejo que desenvolvedor, por causa dessa ideia de achar bugs, eles trabalham dessa maneira. Não é à toa que não é só desenvolvedor, né, engenheiro de software que tem essa vantagem. Também engenheiros em geral,
né, engenheiro de construção, engenheiro de elétrico, eles também têm essa visão sistêmica de tudo e eles querem entender os pormenores. E com isso, eles conseguem ter uma vantagem competitiva muito grande em relação à maioria das pessoas. Tem o exemplo do Mark Roberge. O Mark Roberge, ele trabalhou na HubSpot, ele é engenheiro, ele trabalhou no HubSpot e agora não lembro como, mas ele foi designado para montar uma equipe de vendas. E pensa, um engenheiro montando uma equipe de vendas, trabalhar com pessoas. Ele foi lá atrás tentar ler literatura de RH, de como montar uma equipe de vendas? Não. Ele teve o pensamento do engenheiro, de um desenvolvedor, e pensou quais seriam as características, né, que uma equipe de vendas perfeita teria. Quais são as características? Pegou algumas pessoas, testou, viu o que os melhores vendedores tinham em comum, sistematizou aquilo ali, colocou um monte de poréns ali, e foi analisar. Sempre que ele ia contratar alguma pessoa, ele fez quase tipo um software. Não era um software, mas um sistema de quais pessoas deveriam entrar dentro da empresa dele, quais características aquelas pessoas deveriam ter, e teve um sucesso absurdo por causa disso. E tu sabe que aqui na minha empresa, no eGestor, a gente copiou, ele tem um livro, né, que ele trabalhou no HubSpot, ele escreveu um livro chamado The Sales Acceleration Formula. Quiser procurar, é um dos melhores livros sobre construção de SaaS que eu já li. Não sei se tem em português esse livro. O autor é o Mark Roberge. E essa ideia de sistematização, esquece toda aquela literatura de RH, né? Foi o pensamento dele, e vamos sistematizar, pensar como que eu vou montar a melhor equipe de vendas possível, sistematizando. E essas são as vantagens, né, que um desenvolvedor tem em relação à maioria das pessoas que só abrem uma empresa de qualquer maneira ali e começa a tentar vender um produto sem pensar nos pormenores. Mas nem tudo é vantagem, né? Tem problemas também, programador também tem problemas. E eu quero falar sobre esses pequenos problemas que dá muito bem para resolver e ganhar muito dinheiro como empreendedor. Primeira coisa que um desenvolvedor tem de problema, ele não sabe delegar, né? Por quê? Desenvolvedor normalmente é uma pessoa inteligente, ela aprendeu muita coisa sozinha, né, lendo livros, estudando por conta, então ela tem altas habilidades que tu vai ver as pessoas em volta não têm. Às vezes tem programador até que é arrogante por causa disso, né? Imagina, tu tem uma série de habilidades, olha em volta, as pessoas não têm, não estudaram o que tu estudou e não tem aquele nível de habilidade que tu tem. Acontece, né? Tem desenvolvedor que acaba sendo arrogante e ele acha que tudo que ele faz é melhor do que se ele colocasse outra pessoa para fazer. Só que isso não é verdade, tá? Eu sei que não é verdade isso e te digo, tem pessoas que são melhores do que tu em algumas áreas, tá? Então deixa eu te falar se tu é desenvolvedor. Tem pessoas que são melhores que tu em algumas áreas e tu tem que aprender a delegar, porque realmente tu tem uma série de habilidades e tu tem que direcionar aquelas habilidades para o que é importante e não para todas as tarefas que vão aparecer dentro da tua empresa, né? Aqui na minha empresa eu vejo, tem gente que é muito melhor que eu em processo de venda, né? Eu tenho um sócio aqui que ele é muito melhor do que eu em processos de venda, né? Tratar com vendedores, ele gosta dos pormenores das conversas com vendedores. Eu não gosto tanto. Eu gosto mais, por exemplo, da parte de marketing do que da parte de vendas. Então, tem pessoas melhores em cada área. E eu entendo que, em alguns momentos, tu não vai achar essa pessoa, né? Não é, elas não surgem a qualquer momento ali. Tu não fica achando pessoas melhores que tu em todas as áreas, ou tu não teve tempo para analisar aquela pessoa, dar tempo para ela trabalhar em cima de um projeto e se provar melhor do que tu. Mas essas pessoas existem e tu vai ter que, com o tempo, para fazer uma empresa crescer, colocar pessoas em determinadas áreas fazendo algumas coisas para te dar atenção para o que realmente importa. Então, o primeiro problema que o desenvolvedor tem é de não saber delegar. E se tu aprender a delegar e achar boas pessoas para fazer essas coisas, tu vai ter um sucesso absurdo por causa disso. Outro problema que o desenvolvedor tem seria pouco traquejo social, né? Desenvolvedor gosta de ficar quieto na frente do computador desenvolvendo software e ele não tem traquejo social e não aceita, pelo menos esse é o estereótipo de desenvolvedores que eu conheço, tá? E que eu já vi durante toda a vida, de repente tu não é exatamente assim. Mas normalmente
os desenvolvedores que eu conheço, eles têm pouco traquejo social, eles só pensam em criar o software ali, eles não querem muita conversa, não aceitam gente estúpida em volta perguntando coisas, né? Então, a gente vai ter que, de alguma maneira, como desenvolvedor, aprender a lidar com pessoas. E eu não estou dizendo que tu vai mudar a tua personalidade, né? Mas tu vai ter que, de alguma maneira, aprender mais a lidar com pessoas, né? Isso é o normal da vida. Não dá para se isolar e querer fazer absolutamente tudo sozinho. Exemplo aqui na minha empresa. Eu sou mais ou menos assim como eu descrevi aqui. E eu consegui colocar gerentes e coordenadores que cuidam da equipe para mim, porque realmente eu não sou a melhor pessoa. A pessoa vai me perguntar uma coisa e eu vou responder de uma forma seca. Não porque eu quero ser mal educado com a pessoa, mas porque eu sou assim. Eu vou responder de uma maneira seca. Inclusive, um caso real que aconteceu aqui, teve uma época da minha empresa aqui que a empresa estava crescendo bastante, e daí a gente vendeu muitas contas e estava dando muito suporte, e não deu tempo de contratar mais pessoas para a equipe de suporte ali. Então, para resolver ali, fui eu trabalhar também no suporte, respondendo chats, respondendo clientes. Daí teve um funcionário meu que me xingou porque eu estava respondendo os clientes de forma seca. O cara perguntou se tinha determinada funcionalidade dentro do software e eu disse não, né? De forma seca. E ele me xingou e ele estava certo em relação a isso, né? Eu tinha que responder. O software não tinha nem ia ter aquela funcionalidade, mas eu podia responder de uma maneira melhor do que eu respondia apenas não, né? Porque eu estava respondendo rápido várias pessoas. Isso é verdade, né? Então, às vezes, tu tem pouco traquejo social, tenta melhorar e coloca pessoas que têm um traquejo social melhor, aquela pessoa que vai ficar entre o teu trabalho e o trabalho dos outros, né? Aquela pessoa que sabe conversar contigo de repente e sabe conversar com as outras pessoas. Isso é importante, eu tenho aqui na empresa e eu acho que muita gente já teria pedido demissão se tivesse que trabalhar diretamente comigo, né? Então, por isso eu tenho essa equipe. Outro problema que os desenvolvedores têm e que tem que melhorar. Foco excessivo no produto. As pessoas pensam que tem que pensar só no produto, que é o produto que vai vender, né? E deixa eu te dizer que não, tu vai ter que entender de marketing, pessoas e outras coisas para se tornar um empreendedor. Pensa que produto é só uma das coisas da tua empresa. Não sei o quanto tu sabe de marketing, mas marketing tem uns outros P's, né? Produto é um deles, praça, preço, produto, promoção, posicionamento. Tem vários P's no marketing e tu, como empreendedor, tem que saber disso. Não dá para focar só no produto. O teu produto não vai viralizar só porque ele é bom. Isso não acontece, tá? É muito difícil disso acontecer. Inclusive, produtos que viralizaram, como o próprio ChatGPT. Eu assisti, né, como eu falei anteriormente, uma palestra, uma conversa de uma das marqueteiras ali da OpenAI, e ela fala que mesmo o ChatGPT que viralizou, as pessoas, quando começaram a usar, acharam muito legal, mas elas não sabiam no que elas iam usar o ChatGPT. Ainda não estava claro no que seria usado o ChatGPT. Então teve todo um trabalho de marketing para mostrar como que uma inteligência artificial poderia ser usada, né? Então, tu está focando só no produto, só o produto não vai viralizar. E deixa eu te contar, produto que viraliza é produto para adolescente. Quanto mais velho for o teu público, menos ele vai viralizar. Né, isso eu já vi palestras sobre isso de pessoas que são especializadas em viralização de app. Então não se preocupa, não vai viralizar. Tu vai ter que, de alguma maneira, pensar no marketing, pensar na distribuição do teu software, por melhor que seja. Não dá para ficar pensando, não dá para enfiar a cabeça na terra como uma avestruz e pensar que basta criar novas funcionalidades para o teu software e tudo vai se resolver, ou pensar que o produto vai viralizar de alguma maneira. Então, não adianta ter o foco excessivo no produto. Próximo ponto aqui que eu queria falar para vocês, a tendência de isolamento. Né? Desenvolvedor tem essa tendência de se isolar, de querer ficar na frente do computador, falar com o mínimo de pessoas possíveis. E agora eu vou falar um pouco do home office. Sempre que eu falo do home office, tem alguém muito, né? Sempre tem gente que fica muito ofendida que eu falo contra o home office. Cara, deixa eu te contar um segredo aqui só para ti.
eu não tenho poder nenhum para mudar a tua vida, para ter tirado o home office, tá? Isso é só o meu pensamento. Tu tá assistindo esse vídeo aqui porque tu quer ideias, né, para ti como empreendedor. Se tu não concorda comigo, tudo bem, tá? Tu não precisa sair do home office. Mas eu tenho que falar que essa ideia de se isolar, eu acho prejudicial para ti como desenvolvedor. Eu entendo que tu precisa do teu tempo para desenvolver, tu não quer que ninguém te incomode, porque tu está fazendo um software. E eu não tenho mais desenvolvido tanto quanto antigamente, né? Mas eu lembro que ano passado eu fiquei um mês desenvolvendo um software, porque eu queria muito. E entrava uma pessoa na minha sala para me conversar sobre qualquer outro assunto, eu ficava de mau humor, porque, cara, eu quero desenvolver o software, não me enche o saco. Eu entendo, eu te entendo em relação a isso. Mas tu, como empreendedor, tu tem que entender também de que o isolamento é prejudicial para ti. Então, trabalha no home office, mas se expõe também, tu precisa conversar com pessoas, tu precisa, de repente, conversar com clientes, principalmente para melhorar aquele produto, né? Não adianta tu ficar criando um produto só com a ideia da tua cabeça, tu vai ter que conversar com pessoas, entender como que esses teus clientes entendem o software, entendem aquele problema específico que tu está resolvendo, né? Então, de alguma maneira, tu vai ter que se expor um pouco, nem que seja, né? Quem não é visto não é lembrado. Só colocar um software na internet e esperar que as pessoas vão comprar, isso não vai dar certo. Sinto te dizer que isso não vai dar certo. De alguma maneira, tu vai ter que se expor. Ou tu quer ficar isolado em casa desenvolvendo, de alguma maneira tu vai ter que achar um sócio, que é o sócio que vai se expor, que vai conversar com pessoas, que vai fazer networking, né? Isso é importante. Isso é o que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que desenvolvedores em geral têm uma vantagem competitiva muito grande trabalhando como empreendedor. Dá para ganhar muito dinheiro, tá, como programador. Tem até uma frase que eu digo, né, que quem sabe programar, ele tem mais ou menos como se fosse uma licença para imprimir dinheiro, e eu realmente acredito nisso porque eu vi já muito desenvolvedor na minha vida ganhando muito dinheiro. Saber programar, cara, assim, é uma das vantagens competitivas maiores para mudança de classe social. Pensa aí, tu já viu alguma outra profissão que permite uma mudança de classe social tão grande como ser desenvolvedor? Eu não conheço, tá? É isso por hoje. Comenta aqui embaixo o que tu acha, como é que foi a tua vida como empreendedor. E é isso por hoje. Muito obrigado. Até os próximos vídeos.